Olha ele! Opa, chegou o dia nosso aqui na Agronomia Rústica, hein? Rapaz, é um prazer tê-lo aqui, cara. Eu tô chique, eu tô me sentindo estrela aqui, batendo esse Rapaz, papo com você, Felipe. Que quem honra, sou eu, Claudio? que Pessoal, bacana. o especialista da área aí manja tudo de soja, desde o Um plantio, pouquinho. da sua plantabilidade, desde a sua gestão também, dentro é, da parte de gestão, né, para gerir a fazenda, gerir a produtividade, enfim, é o cara. Ele que é coordenador da Academia da Soja. Então, nada melhor que o especialista para falar um pouquinho de soja para nós, né? Eu sou meio fraquinho aí, tá, Claudio? Ah, mas você é agrônomo. Não. Agronomia, a vantagem da agronomia é que é assim, é uma teia de aranha, né? Você É consegue acertar em verdade. tudo quanto é lugar, É um leque de parece. oportunidades muito grande, Volta e meia a galera aí da medicina veterinária, zootecnia, quer mexer um pouquinho aí na legislação, mas nós vamos tocando o barco Aham. devagarinho aí. Claudei, mas é um prazer tê-lo aqui novamente, viu? Boa noite, já oficial agora. Pois é. E fique à vontade, cara. Dá um alô aí pro pessoal. Já vou falando para também o pessoal, quem tiver alguma pergunta sobre soja, desde qual, não interessa. Toda pergunta é uma pergunta bem-vinda. Então, Toda manda aí. pergunta, por mais que algumas eu não vou saber, a gente não sabe de tudo, Ué, é mas a normal. gente vai atrás e vamos buscar a resposta, né? Porque melhor do que Bacana. saber tudo é conhecer quem sabe de cada coisa. Network é o poder, né, Aí, Felipe? exatamente, bacana. Claudio, então fica à vontade aí para se apresentar, para quem talvez não te conhece ainda, que eu acho meio difícil, mas vamos lá. Felipe, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, cara. Esse trabalho que você tem feito aqui na Agronomia Rústica é um trabalho muito legal, muito importante para toda a comunidade do agro brasileiro. E para os que ainda não me conhecem, eu sou o Claudeir Pires, mais conhecido como Pires. Sou coordenador da Academia da Soja, que é um projeto onde nós ensinamos agrônomos, técnicos, estudantes do agro tudo sobre a cultura da soja. Então, faz 17 anos que eu trabalho com a cultura da soja, Felipe. Eu comecei em 2003, né? E ao longo desses 17 anos, trabalhando com insumos, com assistência, com vendas de máquinas, enfim, tem uma longa história por aí. Eu conto um pouco dessa história num Aham. dos nossos vídeos lá na Academia da Soja, né, mostrando essa minha trajetória ao longo desses 17 anos por esse mundo da soja. Então, minha missão de vida é fazer com que mais pessoas conheçam esse segmento tão importante para o agro, que é o segmento da soja. Bacana, Claudio. Já começou a chegar a pergunta aí. Prepara, hein? Opa, Prepara, lá vem que o papo vai ser bacana. os tiros. Manda ver, pessoal. Vamos lá, Claudio. Esse papo aí da gente que, que é da agricultura, né? Mas se tratando da soja, a gente ouve muito falar assim, o soja. Falei, pô, mas eu falo a soja, como é que é? Que papo é esse, Claudio? É o soja ou a soja? Não tem certo nem errado, cara. É besteira a gente polemizar isso. A galera do Sul, principalmente os gaúchos, eles falam o soja, né? É o jeito gaúcho de se referir à soja. Eu falo a soja. Não quer dizer que um está certo ou que está errado. Tanto Tem faz. nada Tanto de faz. produtor raiz, nada, não. Tem nada, não. Nada. Tudo é Não, igual. não. Os gaúchos, eles falam o soja, né? Eu sou mineiro, eu falo a soja. Ambos estão corretos. Importante a gente saber que a gente está lidando com a principal commodity agrícola Aham. mundial. Então, Bacana. Vamos. Tá, não sou da área, Claudio. Eu acho que eu e talvez outras pessoas aqui, né? uhum. Mas só que eu tenho interesse, talvez, de poder me ingressar na cultura da soja. Qual é o pilar? Quais são os quesitos básicos? Ó, não, você é um agrônomo formado, ou você é um técnico também, enfim. Mas eu quero trabalhar justamente na área, na cultura da soja. Que é o básico? Ó, pelo menos você tem que ter isso aqui em mente, ó. Aprende isso aqui. Você não tem isso? Pelo menos aprende para tocar o barco. Excelente pergunta. O que eu faço para começar a trabalhar com soja? Essa é uma pergunta importantíssima. Por quê? A agronomia é muito ampla, né? Como você falou, é uma teia, tem várias ramificações na agronomia.
Da mesma forma, no colégio técnico, né? Seja técnico agrícola, técnico agropecuária, é muito amplo. São várias áreas que você pode estar se dedicando e estudando especificamente. Para trabalhar com a cultura da soja, você precisa entender o passo a passo para a implantação dessa cultura. É um tanto quanto complexa. Até porque na agronomia e na agricultura não existe receita, tudo depende. Tudo muda. Esse depende aí. Esse depende, né? É a salvação dos agrônomos e dos técnicos. Tudo depende, cara. Não tem receita pronta. Todo dia, 17 anos trabalhando com a soja, todo dia eu aprendo algo novo sobre soja. Olha que louco. Né? Eu conheço pesquisadores do meu dia a dia que têm 40 anos de profissão e todos os dias os caras aprendem coisas novas. Então, o importante é a gente estar conectado. Para começar a trabalhar com soja, a primeira dica é siga o Instagram da Academia da Soja e o canal do Telegram da Academia da Soja. Por quê? Porque todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Na soja, existem 4 pilares. A Academia da Soja ela estabeleceu 4 pilares para alta produtividade. O primeiro pilar é solo, tá? Correção de solo. pH ideal para o solo. pH do solo ideal para a cultura da soja, 6, 6,5. Esse é o pH ideal para a cultura da soja. Então, primeiro pilar, solo. Você tem que ter um solo corrigido, um perfil de solo. Tá? Segundo pilar, genética. Existem mais de 2.700 cultivares de soja, ou seja, tem mais de 2.700 tipos de soja, Felipe. É muita coisa. Comercialmente, comercialmente mais de 1.000 variedades de soja sendo plantadas comercialmente no Brasil. Então, a gente precisa entender qual é a melhor genética para cada situação. Então, o primeiro pilar é solo, o segundo pilar, genética. Escolha da melhor cultivar para cada ambiente. O terceiro pilar, clima. A gente precisa entender qual é o microclima da região que a gente vai estar trabalhando para você estabelecer melhor a sua janela de plantio, que é muito importante. E o quarto pilar, e não menos importante, é manejo, entrar no time, saber qual é o time. Então, você precisa entender, né, basicamente sobre a fenologia e a fisiologia da cultura da soja. Se você não entender os estádios fenológicos, você vai perder o time no manejo e, consequentemente, você não vai conseguir uma boa produtividade. Então, esses são os 4 pilares que a Academia da Soja estabeleceu e é isso que nós ensinamos. Mas é no dia a dia. Não adianta achar que numa live, né, a gente vai aprender que não vai. Dentro dessa resposta aí já apareceu algumas perguntas. Vamos ver se eu consigo lembrar todas, tá? Mas vamos lá na primeira. Cultivares, cara. As variedades hoje, quais têm se destacado? Quando você vai fazer... Porque aqui no Conilon, aqui no café, aqui, a gente pelo menos seleciona algumas variedades, desde 8, 6, em diversos talhões, diversas áreas, mas ali com vários clones. Como que é aí? Por exemplo, eu vou fazer uma área, uma chapada, porque é muitos hectares, né? Geralmente. Eu vou fazer como? Aqui é uma variedade só? Não, vou usar só essa variedade. Como que é? Eu tenho que parcelar a porcentagem dessa variedade, tanto dessa, tanto daquela. Como é que é? Excelente pergunta. É por aí, seu raciocínio está correto. Como eu falei, existem mais de 1.000 cultivares, variedades, materiais. 3 nomes para a mesma coisa, né? Cultivar, material e variedade. Tá certo falar qualquer um dos 3. No milho é que a gente não pode falar variedade, porque existe o milho variedade, que é aquele milho rústico, né? Bruto e sistemático, e existe o milho híbrido, que é um milho de alta tecnologia. Então, ele não pode ser chamado de variedade, ele é um híbrido. Na soja, não. É variedade mesmo, é material ou é cultivar. Para escolher melhor a cultivar de uma fazenda, Felipe, a gente precisa entender em que latitude essa propriedade está. Porque o Brasil é um país muito grande. E a soja, ela responde a uma coisa chamada fotoperiodismo, né? Quem é agrônomo ou acadêmico de agronomia aqui sabe do que eu estou falando. Então, existem cultivares para cada micro-região do Brasil, de acordo com a temperatura, de acordo... Opa, deu uma escurecida. De acordo com a temperatura, de acordo com as horas de luz durante o dia, né? Então, o fotoperíodo crítico. Existem 4 ciclos de soja.
ciclo super precoce, precoce, ciclo normal, ciclo médio e ciclo tardio. O que é isso, basicamente? Para a gente escalonar uma fazenda. Vamos supor uma fazenda de 1.000 hectares de soja. Eu vou plantar só um ciclo de soja? Não. A gente vai escalonar conforme o andamento do nosso plantio, para que a gente possa programar a nossa colheita. A soja super precoce, como eu falei, são 4 tipos, né? Com 80 dias ela já atinge o seu ponto de maturação. 80 dias após o plantio. A soja precoce, 100, 110 dias após o plantio, a precoce, ela atinge seu ponto de maturação. Ciclo normal, a partir de 120 dias. E ciclo tardio, a partir de 140 dias após o plantio. Então, dentro de uma fazenda, a gente vai estar dimensionando e selecionando melhor quais são as variedades para a gente estar escalonando esse plantio, porque senão vai chegar no ponto de colheita tudo de uma vez, e aí você não tem colheitadeira suficiente. E aí, meu amigo, o produtor se enrola e vai tudo por água abaixo. Plantio, resumindo, então, um plantio escalonado seria isso deles. Exatamente, é uma estratégia, Bacana, planejamento. Bacana. Continuando aí sobre manejo, nesse caso, fiquei sabendo, ou batendo papo de amigo para amigo, que agrônomo contou para agrônomo que, rapaz, fiquei sabendo que o pessoal da soja, se perder uma pulverização, risco de perda de produtividade. É mais ou menos por aí? O agrônomo perde uma pulverização, ele perde produtividade e perde a cabeça também, né? Geralmente são quantas pulverizações? A grosso modo, é óbvio, né, que é de acordo com a necessidade. Mas como que rola isso aí? Excelente pergunta. Bom, não tem receita, né? Depende. Você acha que eu ia perder essa oportunidade de falar o depende aqui? Depende, jamais, né? Olha, uma coisa, às vezes você vai ouvir falar em quantas aplicações você fez nessa soja. Você fala, quantas aplicações? O que é isso? Tal? Quem é da área de soja, às vezes fala, não, você tem... na minha lavoura esse ano eu fiz 3 aplicações. O cara está falando de fungicida. Fungicida na soja é sagrado. Por quê? Porque um dos principais problemas da cultura da soja é a ferrugem asiática. Além da ferrugem asiática, existem também as doenças fúngicas, que a gente chama de DFC, doenças de final de ciclo. Toda soja, você tem que entrar com aplicação de fungicida. Algumas propriedades conseguem uma boa produtividade com 2 aplicações de fungicida, outras com 3, outras com 4. Produtoras de semente, por exemplo, que precisa garantir a sanidade da sua semente desde o início até o momento de colheita, existem sementeiras que fazem 7 aplicações de fungicida. Às vezes até mais, depende, né, muito da situação. Então, muitas vezes a gente otimiza essa entrada na lavoura, né, por uma questão de redução de custo, de hora-máquina, colocando fungicida, inseticida, micronutriente, né, tudo fazendo uma mistura de tanque, mistura no tanque, para você entrar e conseguir aplicar todos esses produtos de uma só vez. Porém, é preciso muito conhecimento técnico sobre tecnologia de aplicação e sobre mistura de calda, sobre compatibilidade de calda. Porque se um produto entrar não tiver compatível com o outro, vai gerar pimenta de bico, calda vai coagular, talhada. exato, vai coagular a calda e aí, meu amigo, salve-se quem puder. É um prejuízo muito grande. Bacana. Então vamos tocando o barco aqui então. E vem cá, como é que tá as oportunidades aí? E aí, pessoal da soja? Tá tendo ou bateu a crise aí também? Crise? O que é isso? O que é crise? Crise? Cara, o agricultor brasileiro nunca foi tão bem pago em toda a história. Desde o surgimento da soja no Brasil, nunca o produtor brasileiro recebeu tanto pela sua soja. Melhor momento, melhor fase de toda a história da agricultura brasileira, o produtor de soja está vivendo agora. Graças a Deus. Enfim, os humilhados estão sendo exaltados. E as oportunidades? Bom, aí é que tá. Esse é o grande gargalo, Felipe, da agricultura, né, quando se fala em soja. Nosso grande problema hoje é encontrar profissionais que entendam realmente da condução de lavouras de soja para trabalhar. Tem muito agrônomo, muito acadêmico de agronomia, muito técnico agrícola e de várias outras profissões reclamando que não tem emprego. Mentira!
O que não tem é profissionais qualificados para assumir cargos que tem nas empresas do segmento da soja. Está faltando mão de obra qualificada. Emprego tem demais. E eu vou te falar, você que está assistindo essa live, você que é estudante de agronomia, você que é agrônomo recém-formado, você que é técnico agrícola, é o segmento que paga melhor no agro brasileiro hoje, é o segmento da soja. Tem muito emprego, tem empresas nacionais, empresas multinacionais, diversos microsegmentos, digamos assim. Tem as revendas de insumos agrícolas, que precisam de profissionais, de agrônomos e de técnicos. Tem as fazendas produtoras, tem as revendas de máquinas e implementos, tem as empresas de assistência técnica, as empresas de consultoria agronômica, as empresas de agricultura de precisão, as empresas de drone. Então, tem muitas empresas precisando de gente. Mas e aí? Quando o cara vai para a entrevista de emprego, ele não preenche os pré-requisitos que as empresas estão pedindo. Muitas. Tivemos aqui uma headhunter aí comentando justamente sobre as entrevistas, né? Às vezes o candidato ele tem até um perfil bonito no papel, não é que é desqualificá-lo por causa, enfim, não é do seu papel em si, mas sim do comportamento dele na entrevista. Às vezes não passou segurança, que é muito importante isso. Foi bacana, ela deixou bem claro, inclusive está até salvo, tá, pessoal? Quem quiser alguma coisa aí da ideia de currículo, para se candidatar aí, qual é o melhor currículo? Devo mandar o currículo Vitae ainda, naquele modelo acadêmico, ou esses currículos modo Canva aí, né? O Canva, o site aí, entendeu? Então, dá uma olhadinha lá, confere lá para ficar ligado justamente no que o Claudei falou também. Claudei, já tem uma perguntinha aqui, já. A Blat, valeu, a Blat, brigadão, cara. E aí, o que falta para atingir a produtividade igual dos Estados Unidos? Áreas com 200 sacas por hectare. Aí foi... Olha, Blat, isso... Há controvérsias, tá? O recordista mundial até então é o Randy Downs, com 222 sacas de soja por hectare, porém é na microparcela, na pequena parcela. Então, existe um campeonato de produtividade lá nos Estados Unidos, sim, promovido, não é pelo USDA, é por uma outra instituição. E existe um campeonato aqui no Brasil promovido pelo SESB. Porém, o campeão brasileiro do SESB, até hoje, foi o Gabriel, me fugiu o sobrenome dele, 149 sacas de soja por hectare. 149, alguma coisa. Maior produtividade aqui no Brasil. Porém, a parcela, ou seja, o tamanho da área analisada aqui no Brasil, é 5 vezes maior do que o tamanho da área analisada lá nos Estados Unidos. Isso é injusto, isso é uma comparação injusta. Então, dizer que os americanos estão tendo uma maior produtividade que nós brasileiros, isso aí há controvérsia, tá? Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes e conheço bem a realidade de lá e eu te digo, cara, por todos os países que eu já rodei, todos os gringos, eles batem continência para os brasileiros quando se fala em produtividade de soja. Tá? Essa analogia com a produtividade norte-americana é como a gente... Então, nós vamos desbancá-los pegando a produtividade, fazendo uma estimativa, do concurso de pé de soja solteiro que acontece lá em Guarapuava, no Paraná. Lá em Guarapuava, acontece um concurso de pé de soja solteiro. Onde... Explique aí o que é pé de soja solteiro, talvez para quem... Ótimo, né? Pode. Então, é assim, existem algumas cidades aqui no Brasil que acontece um concurso de pé de soja solteiro. O que é? Você pega uma semente de soja e planta num vaso, certo? E você vai colocar naquele vaso tudo aquilo que você coloca de melhor. Você vai colocar você vai fazer uma correção naquele substrato, você vai colocar todos os nutrientes no momento exato. Então, você vai cultivar aquele pé de soja ali no melhor dos ambientes. Você molha ele com a quantidade de água exata, põe na luz, tira do sol, põe na sombra. Então você faz todo esse manejo, né? Então, olha, mais de 21 mil vagens foi o pé de soja de solteiro, né? Ele produziu mais de 21 mil vagens. Se nós pegarmos aquele pé de soja solteiro e multiplicarmos por 200 mil plantas, que é a população média
de 1 hectare de soja, entre 200 e 400 mil plantas, vamos colocar 200 mil plantas, nós vamos ter uma produtividade aí de mais de 1.000 sacas de soja por hectare. Então, é um comparativo injusto, né? Se comparar níveis de produtividade dessa forma aí. O concurso que acontece aqui no Brasil, ele é respeitado por causa da seriedade. O SESB, que é uma instituição sem fins lucrativos, é que audita, né, mais de 3 mil agricultores brasileiros para ver quem é o campeão. Ano passado foi SESB é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. Comitê Estratégico de Soja Brasil, coordenado pelo meu amigo Leonardo, um cara show, inteligentíssimo. Uhum. E ano passado, o campeão brasileiro, né, foi o Maurício. Em 2017 foi esse Gabriel, com 149. Ano passado foi o Maurício de Bortoli, com 123,88 sacas. E esse ano, o Rio Grande do Sul, lá em Cruz Alta, né, o Maurício ele não conseguiu altíssimas produtividades por conta da seca que teve no Rio Grande do Sul. Esse ano quem ganhou foi o Laércio da Lavecchia, lá de Mangueirinha, no Paraná, com 118 sacas por hectare. Então, cara, é uma baita produtividade. A média brasileira, Felipe, está em 54 sacas por hectare. A média geral brasileira. Você pegar toda a produtividade, né, 121 milhões de toneladas e dividir por 35 milhões de hectares, Entendi. Né, você vai ter 54, alguma coisa. O Laércio, nesse concurso, ele teve uma parcela lá de 118. Né? Então, show de bola. Então, tem vários produtores no Brasil que já colhem mais que 100 sacas por hectare. Então, nossa produtividade é respeitada. O Brasil é respeitado em produtividade de soja e os Estados Unidos, cara, para desbancar aqueles americanos lá no milho, a gente não dá conta, não. Porque eles têm as condições bem favoráveis para o milho, as nossas condições... Mas, se tratando nacionalmente, aí bateu recorde de novo. A ministra tocou no assunto aí um pouco tempo atrás, acho, uns 2 meses, é isso? Quem bateu o recorde de novo? O Brasil? Sim. De produção? Não. O Brasil hoje o maior produtor mundial de soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Nós colhemos 121 milhões de toneladas, aproximadamente, 121 ou 122 milhões de toneladas nessa última safra. Os Estados Unidos colheram 98 milhões de toneladas na última safra deles. Eles tiveram aquela neve lá, mas agora nós já ultrapassamos os Estados Unidos em área plantada, eles não têm mais como aumentar as áreas deles, e aqui no Brasil a gente tem como ultrapassar 100 milhões de hectares. Desmatando? Não. Fazendo a integração lavoura-pecuária, recuperando as áreas de pastagens degradadas, né, para a gente crescer verticalmente. Essa é a nossa missão de vida. Tocando nesse assunto aí, em questão de áreas aí, eu ouvi por alto, tá, o Claudei, o Brasil parece que ele está aumentando, questão de território, parece que os Estados Unidos ele tem uma maior, não sei, você vai me corrigindo aí, tá? É o que os Estados Unidos ele tem uma área maior, parece, questão geográfica, de plantio. Entretanto, o Brasil ele consegue fazer 2 ou 3 plantios em um ano, seria alguma coisa assim? Exatamente. Ô, Felipe, tira essa. Agora já pode tirar a pergunta aí, senão eu não vou conseguir enxergar o povo e você, e o povo não vai me ver. Passa ela para o lado aí, arrasta para o lado. Fazer assim? Acho que tem que passar a pergunta para o lado aí, ou então fazer qualquer coisa. Não, aqui não tem como. Qual? Você fala da caixinha que eu mandei para você, a primeira? Ainda tá aparecendo na tela aqui. Mas não é o que o pessoal está comentando, não? Não, está escrito aqui, ó. O que falta para atingir a produtividade igual aqui eu fechei já. Aqui eu fechei. Deve ter Fecha aí no seu aí também, Deve ter dado um conflito. Sabe por quê? Porque depois, quando os editores eles forem recortar os trechinhos da live, vai ficar essa pergunta na frente aí. Mas vamos lá. Tenta ver se tem um xizinho aí do lado dela aí. O meu aqui eu já fechei, já tem tempo. Rapaz, não apareceu, não. Tá, se eu apertar o xizinho, eu vou sair da live. Mas vamos lá. Beleza. O importante é que o povo tá escutando. Já tem mais perguntas aqui e comentários. Bacana. Olha só, os Estados Unidos, na última safra, eles plantaram 33 milhões de hectares. Nessa safra, eles estão indo para 35 milhões de hectares. Né? E nós, brasileiros, na próxima safra de soja, nós estamos indo para 36, no máximo 37 milhões de hectares. Isso é muito? Depende. Isso representa menos de 5% de todo o território nacional.
O Brasil tem 851 milhões de hectares. É o tamanho do Brasil. E nós estamos, desses 851 milhões de hectares, nós estamos, né, usando 36, 37 milhões de hectares para plantar soja. Bacana. Mentalidade de agro. Ah, não, tem só o agrooficial. Alô, Henrique, gente boa. Teve aqui com a gente também falando tudo de solos aqui, manja muito. Bacana mesmo. Mentalidade de agro. O SESB Mentalidade de agro faz é o Jean. auditoria em Isso. 2,5 hectares. Isso mesmo, é a parcela do SESB. Bacana. Doutor em agronomia. Brigadão, viu? Como fica a situação do mercado da soja com a redução das importações de soja pela China? Cara, isso é mito. A China nunca importou tanta soja, né? Hoje, a China fechou mais um grande contrato com os Estados Unidos. Então, apesar de toda essa guerra comercial entre o Trump e o Xi Jinping, né? Apesar de toda essa guerra... Você viu que eu falei até o nome do imperador chinês, né? Você tá manjando mesmo, hein, bicho? Tá sabendo, né? É porque eu acompanho o trabalho da Carla Mendes, lá no Jornalista da Soja. Então, a China nunca importou tanto. Felipe, para você ter uma ideia, cerca de 70% da safra que nós ainda vamos plantar a partir do mês que vem, começa o plantio da soja no Brasil. Então, cerca de 70% da soja que nós nem plantamos ainda já está vendido. 70% de toda a soja que nós nem plantamos já está contratado. Isso diretamente para a China. A China é o nosso principal comprador de soja hoje no Brasil, né? Só complementando, o embaixador Orlando, não sei se acompanha, mas ele esteve aqui comigo também, ele é o braço direito da ministra, ele falou que justamente isso, para a gente tirar da cabeça que a China é esse vilão todo e tal, porque ela é consumidora total do nosso agro. Ela tem uma faixa muito grande nisso. Então, essa questão vamos tentar boicotar, não. Besteira. Isso aí é da gente chegar mais de perto, ter a sensibilidade em que área, né? Só para complementar, tá? Pode continuar, Claudio. Exatamente. A China é um grande parceiro do Brasil, é um grande importador de produtos agrícolas e agropecuários brasileiros. Eles importam, além da nossa soja, importa carne, importa vários outros produtos agrícolas daqui do Brasil, né? Como eu falei, 70% da soja que nós ainda vamos plantar, né, safra 2021, já está vendida, e a China é o nosso maior comprador. E o mais incrível, e nunca aconteceu isso na história, a safra 21, 22 já tem mais de 30% contratado. Olha que louco, nós nem sabemos como é que vai ser o clima daqui a um mês, imagina daqui a um ano e um mês. Então, os ritmos de comercialização estão muito acelerados, os contratos estão assim acontecendo com uma velocidade que a gente nunca viu. Soja atingiu R$ 135 por saca nos portos brasileiros. Cara, isso é fantástico. O agricultor brasileiro, quando ele plantou lá atrás, ele esperava receber 70 ou 80 reais por saca. Hoje o cara está recebendo 120, 130. Isso é louco. Isso é uma margem de lucro assim, que deixa qualquer empresário rural feliz da vida. Bacana. Vamos tocando aqui. Brutos da Agricultura, boa noite, boa noite. Olha só, nem Américas, eu acho que ele está lá nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, o frio ajuda a reduzir a pressão por doenças e também tem solos mais férteis, eu acredito. Olha só, é muito interessante. Realmente, os Estados Unidos eles têm essa condição climática favorável, né? Aqui no Brasil, a gente tem que fazer o vazio sanitário. Existe um período do ano aqui no Brasil, e isso é escalonado entre os estados, que acontece o vazio sanitário. O que é isso? Não pode haver lavoura de soja, né, durante um período de mais ou menos 80 dias em nenhum lugar do Brasil. Para quê? Para evitar a proliferação de fungos, principalmente o fungo causador da ferrugem asiática. Então, aqui no Brasil, a gente tem que respeitar esse vazio sanitário. É lei, tá? Lá nos Estados Unidos não precisa ter esse vazio sanitário, porque lá
o frio, o solo muitas vezes congela. Consequentemente, os patógenos não sobrevivem. Então, isso aí é uma condição muito favorável para os norte-americanos. Porém, aqui a gente consegue fazer uma safra a mais que eles, do que os norte-americanos. Aqui a gente faz safra de soja no verão e fazemos safrinha no milho. E se bobear, muitos agricultores ainda fazem uma terceira safra, que é a integração lavoura-pecuária, faz uma pastagem. Né? É um ponto interessante de você tocar, Claudio, que quem planta soja, não, você até comenta, né? Não é monocultor, porque para plantar soja ele tem que plantar outras culturas também, não é isso? No caso do milho, como é que é esse negócio aí? Exatamente. Não existe produtor apenas de soja. Não existe. Não é agronomicamente inviável, ambientalmente insustentável. Então, não existe só a monocultura da soja. Isso é errado, a gente pensar que existe. Por mais que exista apenas soja na fazenda, existe apenas soja durante 3 meses do ano. Durante os outros 9 meses, acontece uma rotação de cultura. Então, quanto maior a rotação de cultura, maior vai ser a produtividade do produtor de soja. Bacana, vamos ver aqui mais alguma coisa. Jonathan Ferreira, 9. Valeu, Jonathan. Brigadão, cara. É viável fazer o uso do gesso em uma área de primeiro ano? É viável para estimular o crescimento da radiculação na crescimento radicular e formação das galerias? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, entendendo que o gesso é um condicionador de solo. Para que serve o gesso? Para neutralização do alumínio, que é um elemento tóxico, né, para as plantas. E para a soja não é diferente. Então, a resposta é viável colocar gesso no primeiro ano? Depende. A primeira coisa que você tem que fazer, quem lida com a agricultura, seja para produzir um pé de tomate ou uma lavoura grande de soja, é fazer análise de solo. Se na sua análise de solo mostrar que você precisa fazer uma correção de pH, você precisa elevar esse pH, porque os solos brasileiros são solos ácidos, né? Tem um pH sempre abaixo ali de 5,5. Então, nós precisamos elevar esse pH para 6, 6,5, para que a planta consiga absorver todos os nutrientes que nós vamos colocar ali. E essa é a função do calcário, elevar o pH para 6, 6,5. O gesso, ele tem outra função. O gesso, ele vai fornecer cálcio também, vai fornecer... O gesso é rico em enxofre também, mas a função principal do gesso, ele agarra o alumínio que está ali naquela camada superficial e leva o alumínio tóxico lá para baixo. Por quê? Porque esse alumínio ele vai fazer com que a planta não aprofunde o seu sistema radicular, consequentemente ela vai ficar com o sistema radicular ali superficial, vai absorver menos umidade, vai sofrer maior em caso de estresse hídrico, né? Então, se o seu solo, na sua análise, pediu gesso no primeiro ano, você vai ter que colocar gesso no primeiro ano, senão você não vai conseguir produtividade. Bacana. E tem ainda... Eu falo meio ligeiro, né? Mas Não, porque a live Aí rende mais, é bom que rende mais. bom É que a viável prosa para rende. estimular o crescimento da radicular, você já falou, né? Formação das Sim, galerias, sim. beleza. Sim, se na análise do solo pedir, tem que colocar sim. Bacana. Alô, Neto Leite, meu amigão. Abraço, velho. Valeu. Vamos lá. Pessoal, o Vitão aqui, o Erley, galera aí aparecendo. Aí, ó, Helder Carlos, inclusive, ele até disse da integração lavoura-pecuária, né? Vem crescendo bastante, né? É o futuro, é um caminho que não tem mais volta. A integração lavoura-pecuária chegou para ficar porque, cara, a gente precisa otimizar o nosso espaço, a nossa área, né? Precisamos produzir cada vez mais no mesmo espaço. Então, soja demora 3 meses do ano e os outros 9 meses? Eu vou fazer o quê? Dá para fazer uma safrinha de milho? Não. Às vezes não tem regiões que não dá para fazer uma safrinha de milho depois que colhe a soja, porque a chuva corta muito cedo. Então, mas já uma braquiária, né, uma rusesiense, ela é mais resistente ao estresse hídrico, você colhe a soja e mete uma braquiária ali, depois que você com 2, 3 meses, você já entra com gado e você fica com esse gado durante 4 meses na área. Cara, você produz soja e carne no mesmo talhão. Fala a verdade, o tal do produtor é bicho tentado, né, rapaz? Ele dá jeito para tudo aí. Essa bacana mesmo, cara, essa relação. Isso é a tecnologia. Isso é a utilização da tecnologia. A agricultura hoje ela tem que ser ambientalmente sustentável e
responsável. Sem isso, cara, o produtor ele não tem sucesso. Exatamente. E o agricultor brasileiro ele já tem consciência disso. Então, isso é bom sinal, porque ele já descobriu isso. E se ele se tornar, quanto mais ambientalmente responsável, né, ele se tornar, maior vai ser a lucratividade dele. Então tá tudo conectado. Exatamente. Thierry, underline R, brigadão pela moral aí. Você poderia falar um pouco da convivência com o mofo branco e como evitá-lo? Aí é treta, tal do mofo branco, né? O mofo branco, ele é tido como uma das DFCs, né? Uma das doenças de final de ciclo. O que favorece a ocorrência do mofo branco é o excesso de umidade e altas temperaturas, né? Isso aí fica numa condição muito favorável para a ocorrência de mofo branco. Felizmente, nós já temos produtos, né, moléculas, muito eficientes no controle do mofo branco. Mas uma das estratégias, das alternativas que eu sempre recomendo para todos os agricultores, que eu sempre prestei assistência, é tratamento de semente, fungicida na semente. Por quê? Às vezes o produtor ele compra a semente, por mais que é de uma empresa grande, uma empresa, né, idônea, mas ele compra a semente, às vezes ele recebe o mofo branco de brinde, vem junto na semente lá, e aí? Então, a primeira, né, e para mim a principal estratégia para o controle do mofo branco é tratamento de semente. Então, essa é uma recomendação que eu sempre faço. Bacana. Coimbra, você conhece? Coimbra esteve aqui com a gente também. Professor Rogério Coimbra? Teve aqui com a gente é um dos também. meus mentores. Ele é um cara que eu sou fã, admiro demais e é um gente professor fina. E ele compartilha muito conhecimento. Eu lembrei dele aqui porque ele fala o seguinte: semente não é... Semente é tecnologia. Ele gosta de usar isso aí, porque é um complexo de integrantes ali dentro da semente ali que vai te favorecer a sua produtividade até a ponta, né? Até o final. Esse ciclo todo. Você tem que já partir de um pressuposto que é qualidade que você está plantando, né? Exatamente. O produtor de soja hoje ele é ciente de que quanto melhor a qualidade da semente que ele está comprando, que ele está plantando, maior vai ser a probabilidade dele ter sucesso na lavoura dele. Esse negócio do cara querer colher a sua soja e selecionar os seus melhores grãos para utilizar como semente na próxima safra, foi o tempo. Tá errado isso, tá errado. Semente tem que ser comprada de empresas produtoras de semente, porque vem toda uma tecnologia embarcada naquele grãozinho. O que difere um grão de uma semente, né, é que a semente ela tem uma vida ali dentro, ela tem a função de gerar outra vida. O grão não. O grão, soja, é uma commodity, é proteína que tem ali dentro. Bacana. Lu Clato, brigadão, Lu, pela sua participação. Como você vê o desafio da Ponte Verde no aumento da população de pragas, como as trips em soja? Exatamente. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o que é a Ponte Verde? São outras plantas que ficam ali e vão ser hospedeiras de patógenos, né? Então, como eu citei o exemplo do vazio sanitário, né, que não pode haver soja no Brasil durante um período do ano para evitar a proliferação de doenças, a Ponte Verde ela é um problema hoje. Se o produtor ele não tiver cuidado de eliminar, né, algumas plantas que são hospedeiras de patógenos, aquilo ali vai servir para perpetuação daquela espécie, né? Seja de um fungo, seja de pragas, né? Lagartas, percevejo, então isso é um problema. Muitas vezes o produtor ele tem que entrar com a aplicação até de inseticida em áreas onde ele tem plantas de cobertura ou plantas de serviço, que alguns chamam, né? Para quê? Por mais que ele não vai colher, né? Às vezes ele tem uma braquiária ali, né? Como uma planta de cobertura. Colheu a soja, plantou uma braquiária. Ele não vai colher aquela braquiária. Aquilo é para formação de palhada, de incremento de matéria orgânica. Mas se ele está vendo que tem um ataque de alguma praga naquela braquiária ali, para que ela não se torne uma ponte verde, você tem que entrar com a aplicação de um produto para combater aquela praga, porque senão, quando você for plantar a soja ou qualquer outra cultura, né, o patógeno vai estar infestado ali e aí
complica, né? Claudio, você falou em palhada aí, ainda hoje, não sei se existe ainda, mas hoje a ideia principal é plantio direto, não é isso? Exatamente. Plantio direto na palha. Exato. Excelente comentário, Felipe. Antigamente, as pessoas perguntavam, e aí, o plantio direto é uma boa estratégia ou não é? Né? Hoje não, ninguém faz mais essa Não tem essas pergunta. perguntas mais, né? O plantio convencional, ou seja, o plantio no solo, na terra nua, né? Ele só ocorre em áreas de primeiro ano ou áreas onde você está fazendo uma incorporação de calcário, uma incorporação de gesso, né? Você não tem jeito, você tem que revolver aquele solo. Hoje em dia, quanto menos nós revolvermos o nosso solo, melhor. Quanto mais palha a gente colocar nesse solo, melhor vai ser a fertilidade do nosso solo. Essa palha, ela é matéria orgânica. Essa palha, ela vai proteger o solo da erosão, das altas temperaturas, vai favorecer a microbiota do nosso solo. Enfim, ela tem várias funções que são primordiais hoje para a alta produtividade. Não existe soja de alta produtividade se não for no plantio direto. Show de bola. Esse é Claudeir Pires, especialista em soja. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Saiba um pouquinho mais na Academia da Soja. Aí, Claudeir tá aí pegando firme com a moçada aí. Zastros Ivan, acho que falei certo. Brigadão aí, viu, pela participação. É viável fazer correção fosfatada, Claudeir? Depende. Se a sua análise de solo pedir, né, uma correção fosfatada, você vai ter que entrar com alguma fonte de P2O5, seja um fosfato natural reativo, super simples, super triplo, MAP, DAP. Existem várias fontes de fósforo, né? Então, se na sua análise de solo pedir uma alta quantidade de P2O5, de fósforo, você vai ter que entrar com fosfatagem. Isso é muito importante. Porque, cara, infelizmente, é o nosso grande desafio, é tornar esse solo, esse fósforo do nosso solo disponível para as plantas, né? Tem até uma descoberta agora, Felipe, incrível. Deixa eu fazer um comentário aqui, cara, porque vem algo, assim, ó, incrível por aí. Uma das grandes descobertas, Felipe, para a produção de soja foi a FBN. Né? Foi uma grande descoberta, porque, cara, isso trouxe uma economia e... FBN, fixação biológica de nitrogênio. Então, essa fixação... É porque é o seguinte, Felipe, para cada 1.000 quilos de soja por hectare, né, a gente precisa colocar 82 quilos de nitrogênio, certo? Caramba, nitrogênio é caro, seja ureia, seja sulfato de amônio, é caríssimo. Para cada 1.000 quilos de soja por hectare, as plantas desse 1 hectare, elas extraem 82 quilos de nitrogênio. E aí os pesquisadores descobriram as bactérias amigas da soja, as Bradyrhizobium, que são bactérias que a gente aplica na semente da soja ou no sucro de semeadura, que elas trabalham em simbiose com a raiz da soja, não coloca nada desse nitrogênio, desses 82 quilos por hectare. Hoje a gente não coloca mais nada. Por quê? Porque essas bactérias, os Bradyrhizobiums, que a gente faz o tratamento de semente e planta essa semente, essas bactérias elas se transformam em nódulos, né? Esses Bradyrhizobiums, e a própria soja, a própria planta, ela absorve esse nitrogênio todo do ar atmosférico. Olha que louco, cara. Isso é uma tecnologia fantástica. Por quê? As fontes de nitrogênio, elas são fontes derivadas de petróleo. Com isso acontece menos contaminação do meio ambiente. Por quê? Porque é algo natural, é um processo natural. As bactérias amigas da soja, as Bradyrhizobium, né, elas fazem essa simbiose e elas fazem com que a planta absorva todo o nitrogênio que ela precisa do próprio ar. Falando do fósforo, vem uma nova tecnologia aí através de duas bactérias. Eu falei das Bradyrhizobium, né? Que fazem a fixação biológica de nitrogênio, o FBN. Agora vem duas novas bactérias por aí, que não são bactérias novas, mas a utilização dessas bactérias para esse fim é uma revolução assim que todos nós estamos muito otimistas. Os primeiros resultados, os primeiros anos, está sendo muito legal, que são as bactérias Bacillus subtilis e Bacillus megatherium.
servem para quê quando elas aplicadas no momento do plantio? Elas fazem com que elas fazem com que a planta absorva melhor o fósforo contido no nosso solo. Porque, cara, as fontes de fósforo do mundo, elas são finitas. Um dia o fósforo do mundo vai acabar. Essa é uma preocupação da agronomia mundial. O fósforo um dia vai acabar. Porém, no nosso solo tem muito fósforo, mas ele não lábil, ele é um nutriente complicado. E essas duas bactérias, elas estão vindo por aí com essa finalidade, tornar esse fósforo, né, contido no nosso solo cada vez mais disponível para que as plantas consigam absorvê-lo. Então, isso é biotecnologia vegetal, cara. Isso é que fascina na agricultura. A gente também não pode esquecer também dos pesquisadores, né, Claudei? O produtor sim. também, ele tem a sua parcela e tal, mas só que as pesquisas também... O produtor em si já é um pesquisador natural, né? Com a vivência mas dele nós temos na grandes lavoura. instituições, Exatamente. né? Tem... A Embrapa, a Fundação MT, nós temos várias fundações pelo Brasil, Fundação MS, FAPSEM, tem várias instituições sérias no Brasil investindo em pesquisa. Os pesquisadores da Embrapa são verdadeiros guerreiros, né, Felipe? Eles trabalham... Os pesquisadores da Embrapa, infelizmente, eles trabalham com pouco Ei, Claudei. recurso e são heróis. Tá. Claudei, tá dando umas travadinhas aí no seu aí, se talvez tiver algum computador ligado, não sei. Enfim, se tiver conseguido pelo menos desligar a internet aí, para dar uma ajudada. Tá. Acho que foi a bateria que deu uma cruzada aqui. Eu acabei de conectar. Não, agora o seu áudio tá... Tá, eu vou me aproximar mais aqui do microfone, falar mais alto, porque eu tive que desconectar o fone para conectar o carregador do celular. Ah, entendi. Tá. Mas aí eu tô falando da internet. A internet tava caindo, tava mau contato aí, o pessoal tava dando lagzinho aqui na tela, na sua tela. Ah, tá. Aí se tiver algum computador ligado em questão de internet, que tiver como ver, enfim, ou tá ruim mesmo, tá ruim para todo mundo, porque a internet também não é mansa, não. Vamos lá, milho com braquiária é a melhor solução para a proteção do solo? Marlene Marques 10, brigadão. Essa é uma grande estratégia, sim, né? É um sistema chamado Sistema Santa Fé. É o consórcio de milho com braquiária. É uma ótima alternativa, sem dúvida, e é muito utilizado. Show de bola. Eduardo Saldanha, perdão. Lucas Vieira, valeu, Lucas. O que fazer em caso de ferrugem asiática? Outra perturbadinha também na soja, né? A principal, né, doença da cultura da soja é a ferrugem asiática ou ferrugem da soja, né? Aplicação de fungicida, né? Existe, como eu já falei no início, né? Cada lavoura de soja ela requer mais ou menos 2, talvez 3, talvez 4 aplicações de fungicida. A principal estratégia é monitorar sempre. Esse negócio de agrônomo de Hilux, agrônomo, né, de beira de estrada, né, de bordadura, não está com nada. O agrônomo tem que sujar a botina, tem que ir para o meio da lavoura, tem que monitorar a lavoura no dia a dia e identificar os sintomas. Por quê? Porque a planta ela apresenta sintomas. Então, às vezes a gente tem que, no primeiro sinal, você entrar com a aplicação, mesmo que de forma preventiva, né, para evitar a proliferação desse fungo, porque é muito severo. Bacana. Eduardo Saldanha, brigadão, Eduardo. Poderias abordar sobre os estresse abióticos nas culturas de grãos? Quais as técnicas em nutrição de plantas mais indicadas para mitigar os danos celulares? E demoraria, acho que 2 ou 3 lives para explicar aí. Mas, assim, falando sobre o combate a estresse abióticos, né? Vamos lá, vamos falar sobre estresse hídrico, por exemplo. Né? Existem vários tipos de estresse na cultura da soja, seja o estresse hídrico, ou seja, a falta de clima, de umidade. Existe o estresse por, às vezes, uma fito causada por uma aplicação de um produto errado, né?
uma reação natural da planta, mas para o combate ao estresse hídrico, por exemplo, cara, é palhada, é manter matéria orgânica nesse solo, é manter um perfil de solo corrigido para que o sistema radicular seja muito profundo. Quanto maior a profundidade do sistema radicular, mais a planta vai conseguir absorver umidade e nutrientes lá de baixo, que vai resistir a mais dias, no caso de um veranico, de uma falta de chuva. Falando sobre a segunda pergunta dele, né, estratégia de nutrição de planta, uma das formas da gente poder estar complementando a nutrição da nossa lavoura é com a aplicação de micronutrientes via foliar. Essa é uma estratégia muito eficiente também, mas a gente precisa entender, né, fazer uma análise, não só do solo, como uma análise foliar também, para entender quais são os nutrientes de maior deficiência naquele solo, para a gente estar entrando com esses micronutrientes no time, né? A aplicação de fertilizantes via folha nunca vai substituir a aplicação de fertilizantes de base no solo. É um complemento. Show de bola. Bia M. Soteiro. Obrigado, Bia. O travamento de sementes de soja com fungicidas pode auxiliar no caso de possíveis déficit hídrico após o plantio? Não exatamente, não exatamente, né? Fungicida serve para combater fungos, doenças fúngicas. Estresse hídrico é a falta de chuva, é o veranico. Eu já expliquei anteriormente que o melhor remédio para estresse hídrico é palhada, é perfil de solo, é matéria orgânica, né? Então, são coisas diferentes. Porém, uma planta melhor nutrida, uma planta protegida do ataque de fungos, de doenças, de pragas, ela vai ter um maior nível de fitoalexinas. Então, consequentemente, ela vai ser uma planta mais resistente, mesmo na ocorrência de veranico. O que são essas fitoalexinas? Os anticorpos, né, que a gente tem. São os protetores, né? São os anticorpos da... Exato. Tem mais uma aqui. Vieira Lucas. Valeu, Lucas. Qual os benefícios do uso do jato dirigido feito na hora do plantio através de bactérias vivas? Mais ou menos por aí, Claudio? Bom, Lucas, e essa pergunta do Lucas, ela complementa aquela explicação que eu dei anteriormente. Lembra que eu falei das bactérias? Amigas da soja, falei das Bradyrhizobio, são as bactérias que ajudam a planta a absorver nitrogênio do ar, evitando que a gente gaste dinheiro com nitrogênio, né, com ureia, amônio, fertilizantes nitrogenados. Então, da mesma forma, também acontece com outras bactérias, né, seja com a Bacillus subtilis, a Bacillus megatherium, para poder ajudar na solubilização do fósforo que a gente tem no nosso solo. Então, é uma estratégia que eu também recomendo muito para todos os produtores que eu presto consultoria. Bacana. A Blat tem mais uma. Vejo produtores aumentando muita água na cauda para atingir ferrugem no perfil. No perfil inferior, esquecem que a água não abre mais. Vejo produtores aumentando muita água na cauda para atingir a ferrugem. Bom, não abre mais. Tem alguma coisa... vai depender muito de qual equipamento esse produtor está utilizando para aplicar o seu produto, o seu defensivo, né? Então, por exemplo, vazão para quem aplica de avião, por exemplo, 10 litros por hectare. A vazão para quem aplica pulverizador de arrasto, 150 litros por hectare. Se você usa um pulverizador autopropelido, 100 litros, tem produtor usando 50 litros por hectare. Então, não é a quantidade de cauda que vai determinar a assertividade do alvo, onde você está aplicando o defensivo. O que vai determinar qual é o melhor momento, o melhor horário, a temperatura, o melhor produto, o equipamento. Tem uma série de outros pontos aí. Bacana, bacana, bacana. As perguntas não pararam não, viu, Claudio? Você pediu pergunta, mandaram. Fico feliz que essa galera aqui da agronomia
Rústica está bem participativa, né? O pessoal pergunta mesmo. Boa, né, Felipe? Oi, tem como botar o fone agora? Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui, acho que já deu carga. Já aqui. deu uma ajuda. Vamos melhorar aqui. Ah, agora Que sim. Que é assim, ao vivo. Bacana, live, é isso aí mesmo. Claudeir, vamos lá. Agora, custo por hectare. Quanto que, obviamente, nós estamos falando em média, né? Porque existem produtores que cuidam de uma forma, existem produtores que cuidam de outra forma. A expectativa, enfim, mas uma média aí natural de você poder ganhar um trocado bacana. O que você me diz? Vamos falar da situação dos agricultores, né? Levando em consideração que aqui na live tem agricultores assistindo a live, tem futuros agricultores, tem agrônomos, exato, então, pesquisadores. Vamos falar sobre o negócio de um modo geral, o negócio soja, né? O produtor de soja, ele sempre calcula o seu custo em sacas de soja. Ele não produz dinheiro, ele produz sacas de soja. Então ele faz uma estimativa. Ele faz uma estimativa de quanto que ele quer investir, se ele quer fazer um alto investimento ou um médio investimento, de acordo com os seus riscos climáticos, né? Isso também o produtor ele olha muito quais são os meus riscos climáticos, quais são as previsões de fenômenos climáticos para esse ano. Então o produtor, às vezes ele planta, né, com a expectativa de colher 70 sacas por hectare, show de bola, colher 70 sacas de soja vai ser uma ótima produtividade. Quanto que eu estou disposto a investir? Bom, eu estou disposto a investir 40 sacas de soja por hectare, para eu colher 70, vai me sobrar 30 sacas de soja por hectare. Então o produtor ele faz os seus cálculos em sacas de soja por hectare. Sabe por quê, Felipe? Porque tudo que ele compra é em dólar. A semente de soja, por mais que ele compre a semente aqui do Brasil, né, a semente de soja nunca vem de outro país, ela sempre é produzida aqui no Brasil mesmo, tá? Mas ela é precificada em dólar. Os fertilizantes, a maioria, são importados, também é precificado em dólar. Os defensivos agrícolas são importados, também é precificado em dólar. A soja, ela é exportada, também é precificada pela Bolsa de Chicago, é em dólar. Então, o produtor de soja... E como o dólar tem essa volatilidade de câmbio, então ele sempre pensa em sacas de soja, porque ele não colhe dólar, ele não colhe real, ele não colhe euro, não colhe libra, ele colhe soja. Então, ele fala, cara, para eu colher 70 sacas de soja, vou investir 40 aqui. E aí ele vai travar os seus custos. Essa é a conta que o produtor brasileiro faz. Show, beleza. Para ter um parâmetro é bacana isso aí. Wanderson Trevisani, isso aí, garoto. Brigadão pela moral aí. Participação, pergunta bacana. Em regiões de baixa altitude, entre 140 a 160 metros a nível do mar, dá para produzir soja? E aí? Aí vem a variabilidade, né? Sim, a resposta é sim. Eu tenho agricultor que eu presto assistência técnica que planta na beira do mar, que planta a 5 metros de altitude. Sim, no passado isso não era possível, mas devido ao melhoramento genético, devido ao alto investimento em pesquisa, né, em adaptabilidade de cultivares para todos os tipos de região do Brasil, hoje tem soja sendo plantada em todas as altitudes. Como eu falei, tem soja sendo plantada no nível do mar e tem soja sendo plantada a 1.500 metros de altitude. Então, isso não é mais um fator limitante. A altitude não é mais. Graças ao trabalho de verdadeiros heróis, que são os pesquisadores brasileiros, os melhoristas. Show de bola. Leonarte Brito, a galera é show. Marlene Marques, live bruta. É isso aí mesmo, a gente faz aí de acordo com o que tá aparecendo. É bruto e rústico. É isso aí. Já tem mais uma perguntinha aqui, agora é da Jéssica Louveira. Obrigado, Jéssica. Uso de micro-organismos no controle de pragas e doenças, você comentou já, né? Mas talvez ela, enfim. Qual o seu ponto de vista sobre essa tecnologia? Só para dar uma explanada mais ou menos. Excelente pergunta, Jéssica. Cada vez mais o produtor está lançando mão de produtos biológicos para o controle tanto de pragas quanto de doenças, tá? O uso de produtos biológicos está crescendo muito. E isso, Zero,
né? Antes, a gente só falava em agricultura 4.0, né? Tudo conectado, drone, trator com sensores, com monitores, colheitadeiras, pulverizadores, né? Distribuidores de fertilizantes em taxa variável 4.0. Tecnologia aplicada às máquinas e aos implementos. A agricultura 5.0 é a mutação genética das plantas e a utilização de micro-organismos vivos, né? Produtos ambientalmente assim, sustentáveis. Eu acho que isso é o futuro. Cada vez mais nós vamos estar utilizando produtos biológicos nas lavouras. Não só de soja, como de tudo, né? Bacana demais, bacana demais. Nós vamos tocando barco. Essa brincadeira já passamos de 1 hora, tá, Claudei? Sério? Rapaz, papo bom. No Instagram ainda não apareceu o cronômetrozinho, então, não? Cara, a última live aí toquei o barco aí, rapaz, tomei até um susto quando eu olhei no cronômetro aqui. Passamos, acho que foi 1 hora e 5 minutos. Eu acho que ele tá mais tranquilo nisso aí. Vamos ver até quando, né? Aí nós vamos eu quero ter 100 mil seguidores para isso acontecer comigo também. Vamos lá. Só ganha dinheiro produtor grande de soja? Para eu ganhar dinheiro eu tenho que produzir muito, porque você só ouve assim, aquele lá, fulano lá tem 3 mil hectares de soja, aquele lá tem 10 mil, aquele grupo ali tem tantos mil. Mas e aí? 100 hectares também dá dinheiro? Como é que é a proporção? Dinheiro talvez até dá, mas o custo-benefício, né? E aí, o que você manda? Depende, né, do quanto que é grande. O Laércio Dalla Vecchia, o campeão em produtividade desse ano, ele planta 250 e poucos hectares de soja apenas. Então, cara, eu conheço produtores no Paraná, no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que plantam 30 hectares de soja. Então, a lucratividade vai estar diretamente relacionada também ao tamanho da área. Então, tá tudo relacionado. É óbvio, se o cara tem Quanto maior a área, melhor vai ser, porque ele precisa de máquinas, de dimensionamento de trator, de plantadeira, de colheitadeira, toda uma operação para entrar ali. O produtor que ele tem uma área pequena, talvez a área dele tenha uma vocação para um outro tipo de cultura, e não a soja. Então, talvez ele precisa repensar aí, áreas menores de 50 hectares, né? Aí, realmente, talvez o cara precisa repensar e falar, não, acho que minha pegada aqui, pelo porte da minha área, eu posso implantar outro tipo de cultura. Bacana. É bom ser claro, né? Carol, pelo mundo agro, biológico. Obrigado, Carol. Biológicos é o caminho sem volta. Com certeza. Concordo com Carol também. Exatamente. Agora também, Claudia, a gente tem que deixar claro também que não é porque o biológico está chegando que devemos excluir o químico, né? Porque, inclusive... Tive com o Marcelino aqui da Coopert também, deu uma moral para nós aí, o pessoal da Coopert aí, que manja muito de biológico, né? E falou o seguinte, esquece esse negócio aí e achar que nós somos concorrentes dos químicos, não é isso não. Nós caminhamos juntos, é um manejo. Exatamente. Manejo integrado. Top. Isso é manejo integrado. Bacana mesmo. Obrigado, viu, Carol? Luiz Edu Agro, valeu, Edu, brigadão, cara. Fale mais sobre o MIP na cultura da soja. Já falei, Edu. O que é o MIP? É o monitoramento integrado de praga. Agrônomo, técnico agrícola de beira de estrada, de beira de talhão, né, que gosta de andar na Hilux em volta da lavoura, esse aí, meu amigo, não se cria. Como é que é? Agrônomo bordadura, né? Agrônomo de bordadura não se cria. O cara tem que sujar a botina, tem que ir para o meio da lavoura, bater pano, né, e fazer esse monitoramento integrado, fazer a batida de pano. Então, a maioria da galera que é do agro já sabe do que é batida de pano, o que é MIP. Você tem que ir lá e fazer a contagem das pragas, seja das lagartas, seja das mariposas, seja dos percevejos que você tem na sua área, para aí você tomar a decisão se vale a pena entrar com a aplicação ou não. Porque às vezes você tem uma incidência de uma praga ali, mas que aquela praga, pelo número de pragas, não vale a pena. O dano que ela causa não vale a pena entrar com uma aplicação. O produto sai muito mais caro do que você deixar aquela praga se alimentando ali. O Fernando K1 aqui, que é nosso aluno do nosso curso, especialista em lavoura de soja, esse curso que tem o banner aqui atrás, o Fernando está falando aí, encher as calças de picão. Calma aí, Fernando. É picão preto, é uma planta daninha. Calma, gente. Picão preto é uma planta daninha que acontece muito nas lavouras de soja. Então, o cara tem que encher a calça de picão mesmo, viu, Fernando Cão? É isso aí, pessoal. É isso. A gente sempre tenta ler os comentários de todo mundo. Às vezes não dá realmente, mas brigadão, vamos participando aí sempre aí.
mentalidade de novo aqui. Aqui na minha região temos produtores com até 5 hectares, ó, bacana. Mas nesse caso a soja é segunda cultura. Pô, beleza, bacana mesmo. Soja, na minha opinião, é no mínimo 300 hectares para otimizar implementos. É uma outra perspectiva, né? O custo-benefício que a gente falou, né, Claudeir? Isso mesmo, isso mesmo. De repente o cara, ele planta 5 hectares, mas ele tem um vizinho dele que ele planta mais 20, o outro que planta mais 10, e aí vem a mesma plantadeira, a mesma colheitadeira, e vem e faz todo mundo. Então, parceria. Aí sim fica viável, mas para o cara fazer investimento... E torcer para ninguém ter nematóide também, né? Sabe, Felipe, o nematóide hoje é o principal problema dos produtores de soja no Brasil. Tô sabendo, no Brasil tô sabendo. Os nematóides, eles causam prejuízos na agricultura mundial de bilhões de dólares. Só que no Brasil, mais de 2 bilhões de dólares são perdidos, né, dos agricultores brasileiros por causa dos nematóides. A gente costuma dizer que o nematóide é o inimigo silencioso. Você vai ver primeiramente na produtividade, na queda dela. Né? Quando o sintoma aparece é porque o fumo já está grande. Já foi muito tempo. Bacana. Antiniote, brigadão pela moral aí. Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias nova tecnologia que está sendo inserido na soja? E qual a importância do melhoramento genético de plantas de soja? Falou também, né, não, Claudeir? A tecnologia é um caminho sem volta, chegou para ficar assim, né? Tanto na utilização de mapas, né? Através de imagens de satélite, imagens de drone, para a gente poder ter diagnóstico sobre como é que está o desenvolvimento das nossas plantas. Enfim, tem muita tecnologia, né, aplicada à produção de alimentos. Ano passado eu estive na maior feira mundial de tecnologia aplicada à agricultura, e foi lá em Hannover, e cara, eu vi muita coisa lá que ainda não chegou aqui no Brasil e que no próximo ano vem com força total por aí. Já começaram a chegar algumas coisas esse ano, mas vem muita tecnologia aí para poder facilitar a vida do agricultor. Então, o Brasil é um país agrícola, cara. É um país agropecuário e a soja é o principal produto agrícola do Brasil. E movimenta muito dinheiro, consequentemente, o produtor ele importa essa tecnologia para facilitar sua vida, aumentar sua produtividade, sua gestão. Show de bola! Esse é o Olha quem está aqui, olha quem está aqui, meu amigo Clemen Agro, tá vendo aí, Felipe? Manda um abraço para ele. Clemen Agro, ele está falando aqui, estamos aí estudando e tentando desvendar os nematóides. Esse Clemen Agro é o meu amigo Clemen Oliveira, ele é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, ele é nematologista. Ele é um dos nossos parceiros aqui da Academia da Soja. E, inclusive, tem muitos vídeos do Clemen dando altas dicas sobre manejo de nematóides. Quem quiser, é só acessar o nosso Instagram aqui da Academia da Soja. Bacana mesmo. Tem mais uma aqui? Tá. Nem Américas. Manejo integrado é passado, presente e futuro. É isso aí, está relacionado sempre, né? Uhum. Isso mesmo. Vamos lá. Wanderson Trevisani novamente. Posso abrir a área de primeiro plantio com soja ou faço uma de outra cultura antes? Geralmente, os produtores, quando eles entram numa área nova, né, abrem uma área de cerrado. O Brasil ainda tem muitas áreas de fronteira agrícola, áreas com aptidão para a produção de alimentos, tá? Então, não estou falando de desmatar a Amazônia, não, pelo amor de Deus. Estou falando de áreas de cerrado, que são áreas que têm aptidão para a produção de alimentos. O Brasil ainda tem muitas áreas de fronteira agrícola para crescer. E aí, essas áreas no primeiro ano, que é tirar do cerrado para colocar a soja, muitos produtores, no primeiro ano, ele não entra direto com a soja. Por quê? Porque a soja ela é muito exigente, ela tem muitas exigências em relação à fertilidade do solo,